A traição dela começou como um simples sorriso em uma sala de aula. Ele era apenas o professor da filha. Ela, uma mãe voluntária, aparentemente dedicada. Mas por trás das reuniões escolares e dos eventos comunitários, escondia-se um caso proibido e uma mentira que quase destruiu uma família inteira. Quando o marido desconfiou, ele não gritou. Ele observou, reuniu provas e então foi direto ao conselho escolar. Resultado? Ela foi banida do campus. O professor perdeu o emprego e a filha ficou no meio de um escândalo que mudou sua infância. Mas o que parecia o fim era só o começo. O que essa mãe fez depois de ser exposta ultrapassa qualquer limite. Prepare-se para uma história de traição, consequências e um pai que se recusou a deixar a filha ser a próxima vítima. Minha esposa teve um caso com o professor do nosso filho. Contei para a diretoria e fiz eles pagarem. Minha esposa e eu estamos casados há 12 anos. Temos uma filha de 10 anos. Nos mudamos para este distrito escolar há 3 anos e nossa filha tem se destacado academicamente. Tudo parecia estar indo bem até o início deste ano letivo, quando nossa filha começou o 5º ano. Ela foi designada para um novo professor. Minha esposa imediatamente se ofereceu para ajudar com atividades em sala de aula. Ela sempre esteve envolvida na educação da nossa filha, mas havia algo diferente em seu entusiasmo desta vez. Ela começou a passar mais tempo na escola do que nunca antes. Eu não pensei muito nisso até perceber que ela estava mandando mensagens de texto muito mais do que o habitual. Ela sorria para o celular e, sempre que eu entrava na sala, ela mudava rapidamente para outro aplicativo. Quando eu perguntava com quem ela estava falando, ela apenas dizia que era um amigo ou alguém do grupo de voluntários da escola. As reuniões entre pais e professores também começaram a se tornar mais frequentes, ou pelo menos era isso que ela dizia. Ela chegava cada vez mais tarde em casa, sempre com alguma desculpa sobre estar ajudando a organizar um evento da escola ou preparar algo para a turma. Quando eu pedia mais detalhes, ela ficava na defensiva e vaga, dizendo que eu não entenderia ou que era coisa chata da escola. Então ela começou a mudar a aparência, em roupas novas, maquiagem diferente, um novo corte de cabelo. Ela estava se esforçando mais para parecer bem quando ia aos eventos da escola do que quando saía comigo. Foi aí que o sinal de alerta realmente começou a soar. Nossa filha mencionou inocentemente um dia que sua mãe e seu professor pareciam ser muito bons amigos e que estavam sempre rindo juntos. Perguntei o que ela queria dizer e ela apenas deu de ombros e disse que eles conversavam muito quando sua mãe ia ajudar na sala de aula. Verifiquei os registros do celular dela e havia centenas de mensagens para um número que eu não reconhecia, a qualquer hora do dia e da noite. Quando perguntei casualmente sobre os planos para o fim de semana, ela me disse que precisava participar de um workshop de professores para ajudar com projetos da sala de aula. Eu me ofereci para acompanhá-la, mas ela rapidamente recusou, dizendo que era apenas para voluntários pais. Enquanto ela estava fora nesse suposto workshop, encontrei um recibo de hotel em sua bolsa para um quarto com cama king size. O hotel ficava a apenas 20 minutos da nossa casa. Por que ela precisaria de um quarto de hotel para um workshop da escola tão perto de casa? Decidi que precisava saber o que realmente estava acontecendo. Na próxima vez que ela disse que teria uma reunião de voluntários após a escola, esperei 30 minutos e então fui até a escola. Quando cheguei lá, a sala de aula estava vazia. Corri até o zelador, que mencionou ter visto minha esposa e o professor da nossa filha saindo juntos no carro dele cerca de 20 minutos antes. Fui para casa e comecei a procurar online. Não foi difícil encontrar o endereço do professor, ele o tinha listado em um site de uma liga esportiva comunitária. Dirigi até lá e, como esperado, o carro da minha esposa estava estacionado em frente ao complexo de apartamentos dele. Fiquei no meu carro por quase 1 hora tirando fotos. Eles se despediram com um beijo na porta. Não foi um selinho amigável, mas um beijo apaixonado. Tirei várias fotos nítidas deles juntos e então fui para casa antes que ela pudesse me ver. Em vez de confrontá-la naquela noite, decidi reunir mais evidências. Nos dias seguintes, documentei tudo, e nas mensagens, os locais, o tempo em que ela supostamente estava em eventos escolares, mas na verdade estava no apartamento dele. Encontrei recibos de hotel, despesas com jantares em restaurantes do outro lado da cidade e até presentes que ela havia comprado para ele usando nosso cartão de crédito conjunto. Consultei um advogado de divórcio sem contar nada a ela. O advogado me aconselhou a reunir o máximo de evidências possível e pesquisar as políticas do distrito escolar sobre relacionamentos entre professores e pais. Descobri que o distrito tem uma política muito rígida contra professores terem relacionamentos românticos com pais de alunos. É considerado um grave conflito de interesses e motivo para demissão. Com todas as evidências em mãos, enviei um e-mail para o diretor da escola solicitando uma reunião urgente. Expliquei que havia descoberto um relacionamento inapropriado entre minha esposa e o professor da nossa filha e que estava preocupado com o impacto na educação e bem-estar da minha filha. O diretor respondeu imediatamente e agendou uma reunião para o dia seguinte. Me encontrei com o diretor, o vice-diretor e um representante do distrito escolar. Apresentei todas as minhas provas, em fotos, mensagens de texto, recibos, tudo. Eles ficaram chocados, para dizer o mínimo. O diretor me garantiu que tomariam medidas imediatas, já que isso violava várias políticas escolares. No dia seguinte,
O professor foi colocado em licença administrativa enquanto durava a investigação. Minha esposa recebeu uma ligação do diretor informando que ela estava temporariamente proibida de entrar no campus. Ela chegou em casa em completo pânico, mas não me contou sobre a proibição, apenas disse que havia um problema na escola que precisava resolver. Enquanto ela estava distraída com a situação na escola, pedi ao meu advogado que preparasse os papéis do divórcio. Esperei até saber que ela iria se encontrar com o professor novamente. O aplicativo de rastreamento mostrava que ela estava indo para o apartamento dele. Os papéis foram entregues a ela enquanto ela estava lá. O oficial de justiça tirou fotos dela recebendo os documentos na porta do professor como evidência adicional. Enquanto ela estava fora, troquei as fechaduras da casa e deixei os pertences dela embalados em malas na varanda. Incluí impressões de todas as provas que havia reunido com os papéis do divórcio, fotos, mensagens de texto, recibos de hotel, tudo. Quando ela chegou em casa e encontrou as fechaduras trocadas e suas coisas embaladas, ela perdeu completamente o controle. Me ligou e mandou mensagem sem parar, implorando e chorando. Eu apenas respondi com uma mensagem dizendo para entrar em contato com meu advogado para qualquer comunicação futura. O conselho escolar realizou uma reunião de emergência sobre a situação. Eu compareci e forneci meu testemunho. O professor estava lá com um advogado e admitiu o relacionamento. O conselho votou unanimemente pela demissão dele. A escola então emitiu uma carta formal banindo permanentemente minha esposa do campus. Ela só poderia comparecer a eventos da nossa filha com aprovação prévia e supervisão. Minha esposa tentou buscar nossa filha na escola, apesar da proibição. A segurança da escola teve que impedi-la de entrar no campus, e ela causou uma enorme confusão, ameaçando processar a escola. Alguns dias depois, recebi uma mensagem do professor. Ele pediu desculpas pelo caso e revelou que minha esposa havia dito a ele que estávamos separados e nos divorciando. Ele forneceu capturas de tela da conversa onde ela havia mentido sobre nosso casamento, alegando que eu era emocionalmente abusivo e que ela estava apenas morando comigo por causa da nossa filha. Na nossa primeira audiência de divórcio, o advogado da minha esposa tentou argumentar que a proibição no campus era injusta e prejudicial ao relacionamento dela com nossa filha. O juiz discordou e manteve a decisão da escola, citando sua autoridade para manter um ambiente educacional seguro. O juiz estabeleceu um acordo de custódia temporário, me concedendo a guarda principal e a minha esposa apenas visitas supervisionadas. Tenho tentado proteger nossa filha do máximo de drama possível. Expliquei a situação de forma apropriada para a idade dela, dizendo apenas que a mamãe e o papai estavam com problemas e que morariam separados. Marquei consultas com uma terapeuta para ajudá-la a lidar com tudo. A parte mais difícil tem sido ver o quanto nossa filha está confusa e magoada com tudo isso. Ela não entende por que a mãe não pode mais ir aos eventos da escola ou por que precisa de supervisão para visitá-la. Tenho tentado ser honesto sem compartilhar detalhes que possam prejudicar o relacionamento dela com a mãe ou a visão que ela tem do professor. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Achei que tínhamos um bom casamento. Nunca imaginei que minha esposa traria nossa família assim, especialmente com alguém diretamente envolvido na educação da nossa filha. O que considero mais lamentável é que ela colocou nossa filha nessa situação. O processo de divórcio ainda está em andamento, mas estou focado em oferecer estabilidade para nossa filha. A escola tem sido incrivelmente solidária, designando-a para uma nova sala de aula e fornecendo serviços adicionais de aconselhamento. Sou grato por eles terem agido rapidamente para proteger não apenas minha filha, mas todos os alunos. Eu não sei o que o futuro reserva, mas sei que tomei a decisão certa. Algumas pessoas me criticaram por destruir duas carreiras, mas eu não escolhi iniciar um relacionamento inapropriado, eles é que escolheram. Ações têm consequências, e agora ambos estão enfrentando as deles. Quanto a mim, a traição ainda dói, mas estou determinado a sair disso mais forte, pelo bem da minha filha. Ela precisa, pelo menos, de um dos pais em quem possa confiar, certo? A atualização. Cerca de um mês após minha postagem inicial, descobri que minha esposa estava dizendo à família que eu era abusivo, e que por isso ela precisou buscar consolo em outro lugar. Várias pessoas que conhecem nós dois me encaminharam capturas de tela de mensagens onde ela se fazia passar por vítima. Fiquei furioso. Ela não só havia traído e mentido, como agora estava tentando destruir minha reputação para ganhar simpatia. Imediatamente encaminhei essas capturas de tela para o meu advogado. O terapeuta da minha filha entrou em contato comigo por essa época para me informar que ela estava sentindo ansiedade em relação aos encontros com a mãe durante as sessões. Minha filha revelou que se sentia desconfortável perto da mãe porque ela estava sempre com raiva e fazia muitas perguntas sobre mim e sobre o que eu dizia a respeito dela. O terapeuta recomendou que ajustássemos o cronograma de visitas para ajudar a reduzir o estresse da minha filha. As coisas pioraram ainda mais quando minha esposa violou o acordo de custódia. Ela deveria ter visitas supervisionadas na casa da irmã, mas em vez disso levou nossa filha para encontrar o professor. Sim, o mesmo professor que havia sido demitido por causa do caso dos dois. Minha filha me ligou do banheiro de um restaurante e disse que a mãe a surpreendeu levando o senhor professor para almoçar e ficou dizendo que eles seriam um novo tipo de família. Dirigi até o restaurante, documentei tudo e levei minha filha para casa. No dia seguinte, entrei com uma moção de emergência para modificar o acordo de custódia. Na audiência,
O juiz não ficou nada satisfeito. Após revisar as evidências e ouvir o depoimento do terapeuta da minha filha, o juiz restringiu ainda mais os direitos de visita da minha esposa, e agora, apenas visitas supervisionadas em um centro familiar. Minha esposa se levantou no tribunal e me acusou de colocar nossa filha contra ela, o que só piorou sua imagem perante o juiz. Algumas semanas depois, soube que a futura ex-traidora e o professor ainda estavam se vendo. Aparentemente, ele não conseguiu outro emprego como professor devido à demissão. Ela teve a audácia de entrar em contato com meu advogado exigindo mais dinheiro no acordo de divórcio para sustentá-los, já que estavam enfrentando dificuldades financeiras. Meu advogado lembrou ao advogado dela que adultério normalmente não resulta em acordos mais favoráveis para o cônjuge infiel, ou algo assim. O conselho escolar me enviou uma carta agradecendo por ter exposto a situação. Eles implementaram novos treinamentos e políticas sobre os limites apropriados entre professores e pais. Minha filha foi designada para uma nova sala de aula para o próximo ano letivo, e o orientador da escola tem oferecido apoio adicional a ela. Sou grato pela seriedade com que trataram a situação. Quando o novo ano escolar começou, minha filha se adaptou bem ao novo professor. No entanto, minha futura ex tentou se voluntariar para uma excursão escolar, usando outro pai para registrá-la como convidada. Felizmente, um professor a reconheceu e alertou a administração. A escola imediatamente reforçou a proibição de entrada no campus. Ela então entrou com uma moção para que a proibição de entrar no campus fosse suspensa, alegando que isso estava prejudicando o relacionamento dela com a filha. Na audiência, o advogado do conselho escolar apresentou evidências das tentativas dela de burlar a proibição, junto com depoimentos da equipe da escola sobre os transtornos que ela causou. O juiz negou a moção dela e manteve a decisão da escola. Minha esposa teve um colapso total do lado de fora do tribunal, gritando que todos estavam contra ela e que eu havia subornado o juiz. Várias pessoas gravaram o surto dela, o que não ajudou em nada o caso dela. Descobri que ela havia criado contas falsas nas redes sociais para me vigiar. Também estava espalhando boatos na comunidade dizendo que eu havia manipulado o conselho escolar porque tinha conexões. Então veio o karma. O professor terminou com minha esposa. Descobri isso porque ela apareceu na minha casa uma noite chorando, dizendo que havia cometido um erro terrível. Ela disse que queria a família de volta e que faria qualquer coisa para consertar as coisas. Recusei deixá-la entrar e disse para ela ir embora ou chamaria a polícia. Ela insistia que poderíamos resolver as coisas, que o caso havia sido apenas um erro e que ela havia percebido o que realmente importava. Lembrei a ela que ela destruiu nossa família, mentiu para todos, tentou destruir minha reputação e violou ordens judiciais relacionadas à nossa filha. Não havia como voltar atrás. Quando ela se recusou a ir embora, chamei a polícia, que a escoltou para fora da minha propriedade. No dia seguinte, entrei com um pedido de ordem de restrição. Na nossa audiência final de divórcio, o juiz concedeu o divórcio e me deu a guarda principal da nossa filha. Minha esposa recebeu visitas supervisionadas limitadas e foi ordenada a pagar pensão alimentícia com base na renda dela. A divisão dos bens me favoreceu. O juiz citou especificamente o padrão de desonestidade dela e o desrespeito às ordens judiciais como fatores na decisão. Depois que o divórcio foi finalizado, minha ex começou a faltar nas visitas marcadas com a filha. No começo, ela ligava com desculpas, estava doente, o carro quebrou, tinha que trabalhar. Eventualmente, parou de ligar por completo. Também parou de pagar a pensão alimentícia exigida. Minha filha na verdade parecia aliviada por não ter que ver a mãe, o que partiu meu coração de uma forma diferente. Cerca de um mês atrás, recebi uma carta informando que ela havia se mudado para outro estado. Ela alegava que precisava de um recomeço longe de toda a perseguição que havia enfrentado aqui. Abandonou seus direitos de visita e o emprego sem aviso prévio. Entrei com um pedido de custódia legal total sem exigência de visitas, o que o tribunal concedeu devido ao abandono por parte dela. Minha filha e eu estamos nos ajustando à nossa nova rotina. A terapia dela está indo bem, e ela está se adaptando à vida sem a mãe. A escola continua oferecendo serviços de aconselhamento, e os professores relatam que ela está indo bem academicamente, apesar de toda a turbulência. Entrei para um grupo de apoio a pais solteiros, o que tem sido útil. Na semana passada, a ex-traidora me mandou uma mensagem. Aparentemente, ela está morando com um novo namorado em outro estado e, de repente, exige ver nossa filha. Ameaçou tomar medidas legais se eu não providenciasse uma visita. Dado o histórico de abandono dela e as decisões anteriores do tribunal, essas ameaças têm pouco peso. Além disso, comecei a sair casualmente com outras pessoas, e ainda não apresentei ninguém à minha filha. Estou levando com calma. Atualização final. Desde minha última atualização, muita coisa mudou, na maioria, para melhor. O divórcio já foi finalizado há algum tempo, e tenho a guarda total da nossa filha há mais de um ano. As ameaças de ação judicial da minha ex, depois que se mudou para outro estado, acabaram sendo vazias. Ela chegou a entrar com alguns papéis tentando modificar o acordo de custódia, mas o caso foi rapidamente arquivado quando ela não compareceu à audiência. Meu advogado disse que ela provavelmente percebeu o quão fraca era a posição dela, especialmente depois de ter abandonado a filha por meses. Cerca de 6 meses atrás, ela tentou uma nova abordagem e começou a enviar presentes e cartões para nossa filha, dizendo que sentia muita falta dela e queria reconstruir
destruir o relacionamento. Nossa filha ficou confusa e abalada com essa tensão repentina depois de ter sido ignorada por tanto tempo. A terapeuta dela me orientou a deixar que nossa filha decidisse como responder, com nosso apoio e orientação. Ela escolheu escrever uma vez, dizendo à mãe que estava magoada por ela ter ido embora e que precisava de tempo. A resposta foi um e-mail longo, cheio de autopiedade, dizendo que todos estavam contra ela e que ela era a verdadeira vítima. Não compartilhei isso com minha filha. O relacionamento da minha ex com o professor desmoronou completamente. Ele agora trabalha em uma loja em outra cidade, sem conseguir mais vaga como professor por causa da demissão. Pelo que sei, ele culpa minha ex por ter arruinado a vida dele e cortou todo o contato com ela. Ironia das ironias. A situação financeira da minha ex só piorou. Ela fez exatamente 3 pagamentos de pensão no ano passado, todos parciais. Entrei com um pedido de execução, mas como ela mudou de estado e vive trocando de emprego, está difícil cobrar. Não estou insistindo muito, porque, honestamente, minha filha e eu estamos bem sem o dinheiro dela. Só quero que haja registro da negligência. Há cerca de 3 meses, minha ex apareceu na nossa porta. Estava irreconhecível, havia emagrecido. Parecia desleixada e claramente desesperada. Implorou para ver a filha, dizendo que havia mudado e aprendido a lição. Recusei e lembrei a ela da ordem judicial que exige visitas supervisionadas, as mesmas que ela havia repetidamente desrespeitado ao faltar. Ela desabou chorando na varanda, dizendo que o novo relacionamento havia terminado mal e que não tinha para onde ir. Teve a audácia de pedir para voltar a morar conosco temporariamente, até se reerguer. Eu não podia acreditar. Disse categoricamente que não, e sugeri que procurasse um abrigo, se estivesse mesmo sem teto. Ela gritou que eu era insensível e que roubei tudo dela. Fechei a porta e chamei a polícia. Quando chegaram, ela já havia ido embora. 2 semanas depois, tentou buscar nossa filha na escola novamente, mesmo com a proibição permanente de acesso ao campus. O sistema de segurança da escola funcionou perfeitamente. Ela foi identificada na hora, impedida de entrar e escoltada para fora. O diretor me ligou imediatamente para avisar. Minha filha nunca soube que a mãe esteve lá. No dia seguinte, entrei com um pedido de ordem de restrição, que foi concedida com base no padrão de comportamento errático dela. Agora, as boas notícias: minha filha está prosperando. Agora está no ensino fundamental e se saindo excepcionalmente bem academicamente. Fez novas amizades e entrou para a banda da escola. A terapeuta diz que ela demonstrou uma resiliência admirável e tem lidado com os sentimentos em relação à mãe de maneira saudável. Ainda temos conversas difíceis de vez em quando, especialmente em datas como o Dia das Mães ou quando os amigos falam sobre suas mães, mas no geral ela se adaptou incrivelmente bem. Quanto a mim, estou namorando alguém há cerca de 6 meses. Ela é maravilhosa, gentil, honesta e respeita o fato de que minha filha vem em primeiro lugar. Estamos levando tudo com calma, mas minha filha a conheceu há alguns meses, e as duas se dão bem. Fiquei nervoso com a ideia de voltar a namorar depois de tudo que passei. Recebi uma carta inesperada da minha sogra no mês passado. Nunca fomos muito próximos durante o casamento, e ela inicialmente ficou do lado da filha após a separação. Na carta, ela pediu desculpas por ter acreditado nas mentiras que a ex contou sobre mim ser abusivo. Escreveu que finalmente percebeu o padrão de engano da filha e quis me dizer que se arrepende de não ter me apoiado mais, e também a neta. Ela pediu para manter um relacionamento com a neta. Estou considerando isso, pois minha filha sempre gostou muito da avó.